Irmãos e irmãs, a palavra da Escritura que a liturgia nos reservou nos fala da confiança e da providência de Deus em nossas vidas. Providência essa que nos sustenta e nos dá coragem na perseverança na vida do Evangelho, a perseverança da prática do Evangelho. Mesmo quando muitas coisas à nossa volta nos contrariam e nos atrapalham nesta vivência. Pode ser as circunstâncias de nossa vida, pode ser mesmo as atitudes das pessoas. Nós começamos a nossa reflexão pela primeira leitura, tirada da profecia de Jeremias. Jeremias, essa palavra, que estão muitas vezes acostumados com os seus lamentos, muitas vezes acostumados com as suas dores, ainda assim, nessa passagem que nos foi reservada, o que nós vemos? Um voto de confiança. Um voto de confiança de Jeremias ao Senhor Deus. Jeremias, que muitas vezes é lembrado como o profeta das lamúrias, mas muitas vezes as pessoas não se dão conta por que isso. Por que se lamuriava? Por que ele chorava e reclamava da sua condição de profeta? É porque ele foi chamado para uma missão muito difícil. Foi para dizer que Jerusalém e o templo de Jerusalém seriam destruídos pelos estrangeiros, seriam destruídos pelos inimigos. E isso, aos olhos dos seus compatriotas, era uma tremenda ofensa, porque, afinal de contas, Jerusalém não é a cidade consagrada por Deus. Jerusalém não é onde fica o templo do Senhor, e foi consagrado com o seu poder e sua glória, construído por Salomão. É verdade. Tudo isso é verdade. E o templo de Jerusalém e a cidade de Jerusalém tinha todo este prestígio. No entanto, a profecia de Jeremias avisava que, ainda assim, Deus permitiria que a cidade e o templo fosse destruído. E por quê? Porque, apesar de todas as orações daquele povo, apesar de todos os sacrifícios feitos no templo de Jerusalém, ainda assim a aliança de Deus com o seu povo não estava sendo respeitada. Muitas eram as orações, muitos eram os sacrifícios, mas ainda se mantinha o rancor do coração. Não eram justos com os seus empregados, não pagavam os seus devedores, não pagavam correspondente aos seus empregados, oprimiam os mais pobres, e tudo isso ia se acumulando. E quando Jeremias via e dizia: Deus permitirá a destruição do templo, para aqueles homens, para os seus compatriotas, era uma denúncia contra a sua falsa piedade. E Jeremias sabia que todos os desgostos que ele passava, todas as dificuldades que ele sofria, torturas e perseguições, calúnias e difamações, era por conta do seu trabalho profético. Ele sabia disso. Ele estava ciente disso. E viria muitas vezes ele não ter recebido esta missão. Iria ele não ter recebido a missão de profetizar. Ainda mais profetizar desta maneira. Nós vemos muitas vezes que os profetas, os verdadeiros profetas, são aqueles que são perseguidos por pregarem a palavra de Deus. Não que alguém, por ser perseguido, torne-se logo certo. Não é isso. Uma pessoa pode ser perseguida, pode ser odiada por muitos motivos, inclusive pelas coisas erradas e pelo mal que praticou.
Entretanto, o profeta, porque denuncia o erro, porque realiza a profecia, porque chama a reafirmar a profecia, a aliança de Deus com o seu povo, ele é odiado e difamado. No entanto, como nós vemos na primeira leitura, Jeremias, por mais que ele sofresse, por mais que ele reconhecesse que todas aquelas aguras é por conta da profecia por ele pregada, ainda assim, ele sabia que Deus não lhe daria uma missão se não lhe desse também condições de realizá-la. Aprendemos que Deus não nos diz para nós para de sofrer. A promessa dele não é essa. A promessa dele é que eu estarei com você no sofrimento. Eu estarei no seu lado na dor. Eu estarei do seu lado na dificuldade. E aí nós vamos ao encontro do Evangelho e tem também este propósito. Jesus falando aos seus discípulos que realmente eles passarão por muita dificuldade por causa daqueles que vão se opor à pregação do Evangelho. No entanto, ainda assim, eles serão sustentados e não precisam temer aos homens. O que eles têm que temer é não perseverarem. O que eles têm que temer é que não professarem o nome de Cristo diante dos homens. E como eles vão professar? Jesus dá até uma certa dica nessa palavra, pelas expressões. O que eu vos falo na escuridão, vocês falarão à luz do dia. O que eu falo aos pés do ouvido, vocês proclamarão ao telhado. Para nós que vivemos nos dias de hoje, foge um pouco para nós os sentidos desta palavra, mas podemos entender que qual foi o propósito de Jesus falar isso? É o seguinte: os judeus se reuniam na sinagoga para escutar a palavra do Senhor, escutar a narração da Escritura e fazerem a sua meditação. Mas os judeus da época de Jesus já não falavam mais o hebraico, a língua na qual a Escritura foi escrita. Eles já falavam outra língua. Então, quando iam proclamar a palavra do Senhor, quando iam falar a Escritura, eles falavam na língua, no texto original. Mas aquele que lia em voz baixa, por causa da solenidade, por causa do respeito à Escritura. Mas do lado ficava o intérprete, que falava em voz alta o texto traduzido. Jesus fala isso por quê? Porque ele ali, reunidos no silêncio, reunidos de forma particular com os seus discípulos, ele anunciava a palavra, mas os seus discípulos haveriam de proclamar em voz alta, interpretar a palavra para os outros, em voz alta, à luz do dia, aquilo que eles receberam de Jesus no silêncio, no recolhimento, na pregação particular que ele fazia a eles. E o falar acima dos telhados, porque quando chegava a época, o momento do repouso sabático, quando chegava o momento em que as pessoas que começaram o repouso do sábado, o assistente na sinagoga subia do telhado, tocava a trombeta para avisar todas as pessoas que o sábado estava começando. Então, todos aqueles que estivessem fora de casa, todos aqueles que estivessem trabalhando, todos aqueles que estivessem no campo, ao escutar aquela voz, eles paravam todas as suas atividades, paravam o seu trabalho, voltavam para as suas casas, em recolhimento, para o quê? Para se prepararem
no seu descanso, para depois, na sinagoga, escutarem a palavra do Senhor, meditá-la e descansar na palavra de Deus. Também os apóstolos seriam aqueles que, do alto, lugar alto, forte, com voz estrondosa, chamasse as pessoas para, na confiança, repousarem no Senhor, repousarem na sua palavra, repousarem no Senhor, que é um coração amoroso, humilde e vitorioso, aonde nós encontramos o repouso e o descanso de que nós necessitamos. E esses tempos que nós estamos hoje tão necessitados dessa segurança, tão necessitados dessa consolação, confiamos no Senhor e tenhamos sempre a prudência. Nunca confundamos confiança com imprudência. Muitos estão querendo abrir seus negócios, voltar às suas atividades, mas lembremos que ainda estamos em situação de pandemia. Ainda é necessário da nossa parte ter prudência. Então ninguém diga, eu confio no Senhor, não vou pegar essa doença. Não. Faça a sua parte. Tome os seus devidos cuidados. Seja prudente, que o Senhor fará a sua parte para conduzi-lo e protegê-lo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.